ficaram mais constantes, houve, né, uma perda de nutrientes do solo a médio e longo prazo. Constataram também um prejuízo na fauna, quer dizer, nos animais daquela região. O fogo fora de controle ameaçando as propriedades vizinhas, né, pondo em risco até o patrimônio do proprietário rural, da proprietária, e um prejuízo para a saúde pública, né, principalmente aí quando a gente fala na queimada da cana, crianças, adolescentes, crianças e idosos dos núcleos urbanos acabam. O que fez o poder público? Regulamentou o uso do fogo. Tá? A fim de evitar todos aqueles problemas, o poder público chegou e falou assim: vou criar normas para regulamentar o uso. Não vai ser a qualquer momento, não vai ser do jeito do proprietário rural. Tá? Mas o fogo está proibido? Não, ele não está proibido. Ele só tem regras para cumprir, tá? Para que ele seja feito. Bom, então, essa lei, que se chama Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, ele visa regular, né? Quando vai ser esse fogo, como vai ser esse fogo, controlar mesmo, certo? E essa lei, ela divide em duas situações. Uma, onde o fogo é permitido, destaque, com autorização, certo? Com autorização. E onde o fogo é proibido. Então eu não posso mais fazer aquela queimadinha de sempre? Não, não pode. Não pode. Tá? Por quê? Porque vai te dar problema com o órgão ambiental. Hoje, essa prática de, eu vou fazer, é só um foguinho aqui, não tem problema. Realmente, aquele foguinho para queimar aquela vegetação, aquele resto de poda, não tem grandes problemas mesmo. Mas e se aquilo lá perde o controle? Aí vem um grande problema. Tá? Em Piracicaba, nós temos um Monte Branco e ele foi literalmente queimado. Uma judiação. Por quê? Como que começou esse fogo? O Ministério Público está investigando e eles já descobriram o start desse fogo. Foi uma pessoa que queimou lixo. Só que ele queimou lixo na estiagem. E aí o fogo alastrou. E aí queimou literalmente o morro. Quase chegou nas propriedades, nas casas mesmo, né? Os bichos começaram a correr, o gado que tinha lá começou a correr. Foi a Brigada de Incêndio de Piracicaba, que também atende Rio Claro, atende a região. Então essa Brigada de Incêndio é quê? Um carro, né? É do lado de uma unidade de conservação. Na unidade de conservação tinha uma brigada de incêndio e ainda assim o morro foi, literalmente ele queimou inteiro por causa da queima de um lixo, um fogaréu pequenininho. Então é isso que essa lei vem evitar. Então você quer fazer um fogo? Você pode fazer, desde que você tenha autorização. É isso que o poder público quer de você. Bom, e como que funciona essa autorização? É para tudo? Também não é para tudo, tá? Para manutenção de aceiro, abertura de aceiro, o poder público vai te dar essa autorização. Aliás, ele vai até gostar, tá? Fez aceiro, você caiu na graça do fiscal ambiental. Ter aceiro na propriedade rural é essencial até para nós, como advogados, defendermos vocês de possíveis incêndios que não foram causados por vocês. E eu vou chegar nisso depois. Então, o aceiro é medida essencial na sua propriedade, tá? Limpeza da área para plantio, você pode ter autorização? Pode também. Renovação de pastagem, você pode? Pode também. Controle de plantas invasoras? Pode também. Tudo através de queima controlada, mediante a autorização. Doutora Cecília, está urgente, aqui eu vou jogar fogo. Tá bom, você vai jogar fogo. Sem autorização, você já cometeu infração ambiental. Mas nem causou dano. Não interessa. O fato de usar o fogo e não ter autorização já é uma infração ambiental. Causou dano, aí é a parte 2 que nós vamos ver aqui. Tá bom? Então,
poder público quer controlar, ele quer pegar isso aí e ele resolver se você vai fazer o fogo, quando você vai fazer o fogo e como você vai fazer o fogo. Isso que o poder público quer. Bom, então, e o que ficou proibido? Esse não pode de jeito nenhum, tá, gente? Incêndio sem controle. Não tem como. Ah, mas o que é esse controle? Quando eu pedir a minha autorização para queima controlada, eu vou ter que especificar quando eu vou fazer, eu vou ter que especificar qual é o tempo. Ah, não vai acontecer na estiagem com absoluta certeza, tá? Eu vou ter que determinar também que eu vou ter uma rede de apoio, uma brigada de incêndio, eu vou ter que tirar os possíveis locais onde tem um combustível, onde pode ampliar esse fogo, não vai poder ser dia de vento, então tudo isso aí vai constar na autorização, certo? Fogo em APP e reserva legal. Vocês sabem o que é APP e reserva legal? Só para eu tentar entender se todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Sabem o que é? APP é aquela mata e aquela área ao lado de rio, lago, nascente, tá? Reserva legal, 20% da sua propriedade tem que ser a área de reserva legal, onde supostamente é uma área de vegetação, uma área de mata. Pegou fogo nesses dois lugares, aí não é só infração, aí virou dano ambiental. Aí a coisa começa a ficar cara. Tá? Então, de novo, qual é a melhor forma de você proteger a sua propriedade? Acero. Ah, mas acero antes da APP? Exatamente. Acero antes da APP. Ah, e acero antes da reserva legal? Por favor, acero antes da reserva legal. Porque chegou o fogo aqui, gente, a coisa começa a ficar muito cara, muito custosa, tá? Ah, mas então, mais ou menos é a multa, tá? Multa. É R$1.000 por hectare queimado, tá? Pela lei. E se atingir a APP e reserva legal, essa multa vai aumentar significativamente e você vai ter que recompor dano. O que significa isso? Você vai ter que plantar. E para plantar as árvores, senão fica barato. Então, é melhor, primeiro, ter essa autorização. Segundo, cuidar desse acero aí. E eu vou falar o quanto isso aí é importante. Bom, queima de lixo. Não pode mais de jeito nenhum, tá? Isso aí você não vai ter autorização. Ai, mas e as embalagens de agrotóxicos? Você sabe que você tem que devolver isso no lugar que você comprou? Certo? Então, não vai poder queimar. A gente tinha um hábito, não tinha? Eu venho de família de gente que tem propriedade rural, eles queimavam antes. Agora, por conta de todos aqueles problemas que eu enunciei para vocês, hoje o poder público fala, não. Que é o que aconteceu lá em Piracicaba, no Monte Branco. O cara foi queimar lixo. Incendiou tudo. Uma perda significativa. Um lugar belíssimo. E fogo para expulsar animais também não pode não, tá? Bom, é o que eu falei para vocês. A multa é R$1.000 o hectare. Então, se você fez um foguinho, ele alastrou, foi para onde não devia, você cometeu infração ambiental, porque você fez o fogo sem autorização e você cometeu dano ambiental. A chama do fogo chegou aonde não deveria. Deixou de ser uma queima controlada. Ah, outra coisa, viu? Não adianta chegar no poder público e falar assim, ai, eu quero fazer uma queima controlada, sabe aquele lugarzinho ali, ó? Eu quero abrir aquele lugarzinho, quero colocar meus bois lá. Não vai conseguir. Ah, eu já tinha a prática de colocar o boi aqui, eu só vou limpar a pastagem. Aí, tudo bem, com autorização. Agora, pegar uma área de vegetação já grande, e você querer cortar, pôr o foguinho lá, para você colocar o boi, vai dar ruim. Vai dar ruim, que o que vai ser o problema? Vai de multa ambiental. E eles não vão autorizar esse tipo de situação. Ah, mas aí a gente vai fazer esse tipo de palestra, e até um tempo atrás, todo mundo falava assim para mim, Cecília,
Mas nem vem, né? Piracicaba é um lugar que o policial ambiental não bate na sua porteira. Só mediante denúncia. Por quê? É muita área, pouco policial, vai na sua propriedade. Na onde eu tenho propriedade rural, que é em Itaporanga, o policial ia sempre e continua indo. Então, Itaporanga, que é uma cidade pequenininha, o policial ambiental é muito mais atuante. E a fiscalização é maior. Piracicaba faz menir, né? Não tem fiscalização. Então as pessoas queimavam sem autorização e não dava em nada mesmo, tá, gente? Não dava mesmo. Só que o poder público vem se aperfeiçoando e agora a fiscalização não é mais do policial ambiental que bate na sua porteira, que sabe seu nome, que até toma café com você. Acontece, né, gente? Eu tomo café. Não tem mais isso. Agora é via satélite. Satélite do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É esse satélite que, tendo bolsão de calor, vai acusar e em 5 dias ele vai retornar uma informação. Bolsão de calor na fazenda do seu Zé. Olha a coordenada. Deu a coordenada? Eles vão contrastar com o CAR. Cadastro Ambiental Rural, que todo proprietário rural tem que ter da propriedade. Vai ver, lá, o satélite está acusando a queima. Como que era a vegetação? É vegetação que não era para queimar? Tem autorização, não tem autorização? Aí sim, o policial ambiental vai na sua propriedade e vai começar todo aquele transtorno, né? O policial vai tentar colocar uma infração administrativa, porque você não tinha autorização, ele vai querer aplicar multa. Vai virar, se essa vegetação queimada não era para ser queimada, você fez um dano ambiental, você vai ter que reflorestar essa área e você pode responder sim a processo químico. Então, quando acontece um incêndio na propriedade rural, você não tem autorização, o proprietário pode ser responsabilizado nas 3 esferas. Não sei se eu posso perguntar agora, mas já me perguntei. Não, está ótimo. Se acaso, por exemplo, esse monitoramento satélite identificar que uma propriedade foi queimada, mas a origem foi do lado da propriedade, ele vai ser penalizado da mesma forma? Não tem como comprovar a origem? Nós vamos chegar nisso. É a segunda parte da palestra que a gente vai entrar bem aí, tá? As medidas preventivas, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Estou aqui para amiga, parceira. Vamos fazer o que está lá, mesmo que seja voltado para a cana, para que se acontecer isso, eu chego na sua propriedade e falo assim, ó, o seu Zé, tá ok, fez as medidas preventivas, vou para o fiscal, e aí tira essa parte de vocês, que é a segunda parte dessa palestra que eu vou explicar como vocês têm que agir, certo? Mas em geral, deu problema, o proprietário rural ele vai ser responsabilizado nessas 3 áreas, certo? Quantas vezes por semana o satélite passa? Cada 5 dias ele sai informação, tá? Então, por exemplo, quando eu trabalhei com as comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, já tinha esse satélite. E quando eu estava fazendo uma pesquisa científica pela Exalc, pela USP, eu tive acesso à sala da Polícia Ambiental em São Paulo, que fiscalizava esses incêndios. Gente, era uma sala desse jeito, coberto de telas, e eles monitorando através do satélite, naquela época, que foi 2012, os focos de incêndio no Vale do Ribeira. Tá? Naquela época, 2012. Hoje o satélite está muito melhor, a tecnologia está outra. E naquela época, a comunidade quilombola já ressentia dessa situação. Por que eles não se prejudicavam tanto? Porque a hora do satélite estabelecer as coordenadas, como o Vale do Ribeira tem mata atlântica fechada, o policial ambiental tinha medo de entrar para pegar o foco de incêndio. Tinha medo de se perder na mata. Então, muito. Então, aí eles não conseguiam atuar. Porque o quilombola sabia andar naquela mata, mas o policial ambiental não. Então, o satélite dava a coordenada,
e o polícia não conseguia adentrar a mata. Tá? Então, por isso eles não foram tão punidos. Bom, o que é essa responsabilidade civil por uso do fogo? Usou o fogo, não tinha autorização, causou dano, quer dizer, queimou a PP, queimou a reserva legal, queimou uma área de vegetação nativa lá que não era para mexer, pronto. O proprietário rural vai responder por isso. Isso não tem discussão. Isso não tem discussão. Tá? Ele vai ter que recompor, ele vai ter que restaurar essa vegetação. E que não é nada barato. Mas e o arrendatário? Ele pode também responder junto. Certo? Então, o proprietário com certeza. Só que, qual que é o problema hoje em dia? Aconteceu isso na sua propriedade e você vive precisando do crédito rural? Esqueça. Eles vão pegar o seu CAR, Cadastro Ambiental Rural, vão identificar que teve um dano e na hora o banco ele suspende, ele não pode te conceder o crédito rural. Porque hoje em dia, para receber o crédito rural, você precisa estar ok com a legislação ambiental. Então, hoje, causar dano ambiental na sua fazenda pelo uso do fogo só dá problema. Só dá problema. Vai te atacar financeiramente, no sentido do crédito, vai te atacar financeiramente, no sentido de recompor o dano. Certo? Bom, e a responsabilidade criminal? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, tá, gente? Aí o poder público vai ter que comprovar que o seu Zé, que é dono daquela terra, e ele foi lá e colocou o fogo. Se o poder público não comprovar o que a gente chama de autoria, ele não pode ser responsabilizado pela parte criminal. Tá? Não sabemos que foi o seu Zé que colocou o fogo. Então ele vai responder processo crime. Não foi o seu Zé, foi um terceiro que jogou uma bituca lá, passou, do lado da estrada, jogou uma bituca. Aí o seu Zé não vai responder processo criminal. Tá bom? Mas se recompor o dano, o seu Zé vai ter que recompor? Vai ter. Vai ter. Porque recompor o dano é uma obrigação da propriedade. Mas aí o seu Zé morreu, os filhos estão assumindo, eles vão ter que recompor o dano? Vão. O seu Zé não quis pagar, está vendendo a propriedade. Quem comprar vai ter que recompor o dano? Vai. Porque esse dano ambiental, ele vai com a propriedade, ele não vai com o seu Zé. A responsabilidade criminal vai com o seu Zé. Se ele morreu, os filhos dele não vão ser responsabilizados criminalmente. Mas recompor o dano vão. Tá claro? Porque eu estou tentando tirar do juridiquês, porque senão, fica difícil falar assim, Eu estou sendo clara? Tá ótimo. Beleza. Se eu não tiver, meu objetivo aqui é que vocês aprendam, que vocês façam. Se não estou entendendo nada, não tem problema. A gente vai voltar e vou tentar explicar de uma outra forma que não seja muito jurídico. Certo? Bom, e a responsabilidade administrativa, que é a multa? Também é igual a criminal. O fiscal, ele vai ter que comprovar que o seu Zé, ou ele pôs o fogo, ou, olha a segunda opção. E essa segunda opção eu quero que vocês guardem. Ele não colocou as medidas preventivas para que esse fogo não ocasionasse, não chegasse na sua propriedade. Então tem duas situações. Uma é o seu Zé pôr o fogo. E a outra é o seu Zé não ter feito as medidas preventivas de combate ao incêndio. E é nesse ponto que eu quero alertar para vocês que dá para fazer isso hoje. Hoje, essas medidas preventivas. Tá? Porque se ocasionar qualquer acidente, vocês estão resguardados com a infração administrativa, que é pagamento de multa, com a infração criminal,
só recompor o dano, que também dá para discutir, mas é um pouquinho mais difícil. Certo? Se você não fez essa medida preventiva, e você me contrata para eu te defender porque alguém colocou fogo na sua propriedade, vou ter que ralar muito para conseguir te defender, porque eu não vou ter argumento. Tá? E nós vamos falar sobre isso. Porque o meu objetivo aqui é que vocês saiam daqui e vão na propriedade de vocês e fazem uma lista. Isso eu faço, isso eu preciso melhorar, isso eu preciso adequar para a minha segurança, para a segurança da minha família. Porque uma multa, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é barato, né? Eu sou advogada na área ambiental. Eu tenho um irmão que pegou um pedaço de terra e cortou. 10 mil reais a multa. Teve o que fazer? Não. Porque, veja, gente, olha a diferença. Eu, Cecília, vou lá e mato uma pessoa. Eu escondo a arma e eu falo para o poder público. Não era eu. Não era eu. Se o poder público, ninguém viu eu matar a pessoa e não achar minha arma, eu não vou ser criminalizada. Vocês concordam? Não vai provar minha autoria e não vai provar que eu estava lá, que eu matei. Mas o dano ambiental é diferente. Como é que você vai esconder o fogo na propriedade? Você chega lá, está tudo preto, tudo queimado. Não tem como você desfazer da árvore. Está lá. Então, esses cuidados preventivos são essenciais para garantir a defesa de vocês. Foi claro? Bom, Tem uma questão, doutora, desculpa, parece um intempério, um raio. Como é que ficaria uma situação dessa? Criar uma defesa, né? Porque sim. Aqui no Brasil é o país que mais cai raio no mundo. E acontece isso. Sim. Aí dá para defender também, tá? Se você fizer as medidas preventivas, melhor ainda. Mas dá para defender que foi através de um raio que a gente chama caso fortuita ou força maior, sabe? Que é essas coisas, as intempéries da própria natureza. Aí dá para defender. Vai ter que a advogada vai ter que suar nessa camiseta, né? Mas dá para defender, tá? Bom, e agora eu vou falar do fogo na cana. Pode. Não há, né, gente? E por que eu vou falar do fogo da cana, mesmo tendo aqui, vocês relataram que vocês não plantam cana? Mas por que eu vou falar para vocês? Porque as medidas preventivas que são solicitadas no plantio da cana, se vocês também fizerem, eu como advogada, acontecendo um problema na propriedade de vocês, eu consigo defender. Porque a gente utiliza a mesma lógica da norma. Bora aprender então? Vamos, para a gente ficar seguro? Deixa eu trocar a apresentação. Alguma dúvida até aqui? Vocês entenderam que são três punições diferentes, né? Isso é muito importante que vocês tenham muito claro. Eu paguei a multa, não encerra aí. Tem que recompor o dano e ver ou não se vai ter um processo crime em relação a isso. Então isso é muito importante. Fogo no canavial. Como evitar uma autuação? Vamos também aplicar na sua propriedade. Fogo lá na sua propriedade, como evitar? Bom, lá no canavial, por que as pessoas põem o fogo? Principalmente para facilitar o porte manual, quando ele existe, e reduzir a chance de animais peçonhentos, né? Principalmente com a saúde do trabalhador que está ali na frente, cortando a cana. Só que, da mesma forma, como o uso do fogo que eu falei anterior, causa poluição do ar, degradação do solo a médio e longo prazo, e
impactos na saúde pública. Impactou a saúde pública, o governo vai intervir, sabe? A questão ambiental em si, o governo intervém, mas ela tem menos força se impactar a saúde das pessoas. Impactou, aí vira um outro nível de briga, tá? E de exigência. Então, hoje, no estado de São Paulo, é proibido o uso do fogo na cana-de-açúcar. É a regra geral, tá? Tem exceção? Tem. Como? A tal da queima controlada, ou seja, a queima mediante autorização. Quando que o proprietário rural vai conseguir isso? Quando ele comprovar que não tem como mecanizar, o relevo acidentado, não chega a máquina lá. Não tem jeito. Ou quando tem alguma praga, doença emergencial, que tem que queimar tudo aquilo lá para não passar para os lugares vizinhos. Aí consegue queimar. Senão, não. Tá? Ah, tá, mas aí, Cecília, então, a minha área não passa a máquina lá, já vou queimar. Não. Pede autorização também. E a autorização vai ser condicionada. Quando você vai fazer isso aí? Como você vai fazer isso aí? Quem vai te ajudar? Você tem rede de apoio se isso aí se alastrar? Você vai acompanhar essa queimada? Tem todo um monte de condicionantes, certo? Tá bom? Porque no estado de São Paulo já está sendo obrigatória a transição para a colheita mecanizada. Essa é a regra geral. Bom, então vamos lá. Realizou a queima da palha da cana sem autorização. É infração ambiental. Mesmo que não tenha causado dano nenhum. Foi lá, só foi ali na sua cana, não pegou em nada, foi tudo tranquilo. Não interessa, estava sem autorização? Então você já cometeu infração ambiental, já tem a multa ali. Tá? Realizou a queima da palha da cana. Você tinha autorização, mas você não controlou o fogo, foi para a APP e a reserva legal. Nossa, você vai também responder. Tá bom? É assim que funciona. Agora eu vou contar uma história para vocês, para ficar bem fácil de vocês entenderem. Ó, então, aqui é o sítio do seu Antônio, onde ele planta a cana. Mas vamos colocar isso aí para outras culturas também. Aí você foi lá e teve um incêndio, né? No sítio do seu Antônio. O satélite, em 5 dias, acusou, mandou informação, o poder público cruzou com o seu cargo, o cargo do seu Antônio, deu ruim. Viu que pegou vegetação que não era para pegar, que não tinha autorização. O que vai acontecer? Primeiro ponto. O fiscal ambiental vai na propriedade do seu Antônio e vai começar a levantar provas se o seu Antônio colocou fogo ou não. É o primeiro ponto. Tá? Aí o fiscal viu que o seu Antônio colocou fogo, sim, e a coisa se alastrou, ele não tinha autorização. Ele vai responder aquelas 3 esferas. A civil ele vai ter que recompor o dano, ele vai tomar uma multa e ele vai responder processo crime. Mas, essa é uma situação. O fiscal vai lá e começa a observar que não foi o seu Antônio que colocou o fogo. Nem estava na hora de tirar a cana do lugar lá para colher. E aí? Aí o trabalho do fiscal vai ser triplicado. Tá? O seu Antônio vai ter que recompor o dano? Se chegou em APP e reserva legal, sim. Mas não foi ele que jogou o fogo, não faz mal. O dano vai junto com a propriedade. O seu Antônio vai ter que reparar. Mas aí, e aí, ele vai tomar multa? Depende. Depende do que, Cecília? O fiscal vai na propriedade dele e vai averiguar se ele tem as medidas preventivas de combate ao incêndio. Se ele tiver as medidas preventivas, ele não vai responder pelas multas disso daqui. Não foi ele que fez e ele tem as medidas preventivas. Ele não vai tomar multa.
não foi ele que fez e ele tem as medidas preventivas. Ele não vai ter processo crime. Tá? Vocês entenderam o quanto é importante essas medidas? Então, o que aconteceu? No caso da cana, foi elaborada essa portaria CFA 16, que fala quais são essas medidas preventivas que o fiscal vai entrar na propriedade do seu Antônio para ver se ele fez ou ele não fez. Cecília, mas eu não produzo, eu não planto cana. Então, mas se você fizer essas medidas preventivas, você concorda que a sua advogada vai poder te defender? Se isso acontecer, mesmo você não plantando cana? Porque incêndio acidental é 99% no estado de São Paulo, estatística. Difícil, hoje em dia, o produtor colocar o fogo porque ele quer colocar o fogo. 99% estatística, tá? É acidental. Por terceiros, por raio. Então, se você tiver essas medidas preventivas de combate ao incêndio, tua advogada vai lá, olha para o fiscal, fala, meu cliente, está em ordem, a propriedade está perfeita. E o que é o perfeito? Vamos lá. Primeiro, aceros do lado de unidade de conservação, APP, reserva legal e fragmento florestal. Gente, isso aqui é extremamente importante. Se eu tivesse que fazer uma palestra e falar uma frase, eu ia falar, faça um acero. O acero te livra de um monte de problema com a fiscalização ambiental. E essa medida, para essas situações, está tudo aqui. Ó. Por que tem esses pontos? Porque quando o fiscal vai na sua propriedade, ele vai pegar 14 quesitos, que são esses critérios que eu vou falar para vocês, e ele vai pontuar. Então ele vai chegar e falar assim, olha, o seu Antônio, ele tem acero do lado da PP dele e é menor que 6 metros. Então ele vai pontuar menos 2, ele vai pontuar 1 ponto. E assim vão ser com todos os critérios seguindo essas tabelinhas aqui que eu vou passar para vocês. No final de tudo, se o seu Antônio somar mais que 16 pontos, ele não vai poder ser punido por infração, né, administrativa, tomando multa, e não vai ser punido pela parte criminal. Então é uma tabelinha prática. O policial ele vai lá com essa tabelinha. Então, o acero tem essas pontuações aí. Outro, acero de estrada, rodovia, municipal, estadual, federal, via de acesso pavimentado. Tá lá. Vocês não precisam ficar preocupados, porque eu vou enviar para vocês depois essa tabelinha para vocês fazerem isso na propriedade de vocês, só para vocês terem uma noção o quanto vocês estão sendo preventivos ou não, tá? Eu vou mandar, depois vou pegar o WhatsApp de todos e envio essa cartilha para vocês, tá? Porque eu acho importante. Status de combate ao incêndio, tá? Você tem equipe lá de combate ao incêndio? Isso aqui mais voltado para a cana mesmo, tá? Você tem uma equipe, não tem uma equipe? Como que funciona isso? O seu canavial ou a sua plantação, ela tem obstáculos ou qualquer um chega lá? Não. O fiscal constatou, tem morão, tem cerca. Não é assim na casa da mãe Joana, que entrou e pronto. Tem uma dificuldade. Isso também conta ponto positivo. Você fez o acero, você cercou sua propriedade. Recorrência. Sua propriedade já teve incêndio ano passado? E ano retrasado? Teve. Pera lá, né? Teve, mas não está nada aprovado, está ainda julgando. É outra pontuação. E é isso que o fiscal vai ver. E é nesses quesitos que eu, como advogada de vocês, vou bater. Ele vai falar A, eu vou falar B. Ele vai falar C, eu vou falar D. É aí que eu pego.
Daí eu tiro vocês disso. Mas quanto mais vocês se aproximarem disso, mais eu tenho como defender vocês. Umidade relativa do ar. Isso aí a gente tem, né? Quanto que foi o incêndio? Dia tal. Você consegue tirar isso dos lugares de previsão de tempo. Ah, foi feito fogo na estiagem. Né? Piora um pouquinho. Prevenção de incêndios. Então, tem plano de prevenção, tem controle, tem gente que tem grandes plantações, faz o controle por drone, por exemplo. Você mostra lá pro fiscal, ó, o drone passa ali, tá tudo. O cara vai olhar para você com mais respeito. Então, você comprar o drone, você pode falar assim, ó, faço uma vistoria na minha propriedade. Plano de apoio mútuo. Quer dizer, e os vizinhos? Dá para contar com os vizinhos? Dá, né? Uma mão lava a outra. Se acontecer algo desse, eu também ajudo. Então, isso aí está bem como? Um incêndio foi na propriedade que o fiscal está autuando, na propriedade do seu Antônio, ou foi na do seu Zé e chegou no do seu Antônio? É uma coisa super importante para ele averiguar. O que eu quero falar para vocês, gente, é que o policial ambiental ele não pode ter achismo. Se ele tiver achismo, a gente absolve. Ele tem que comprovar. Ele vai tirar foto, ele vai fazer laudo, ele vai fazer uma auto de infração. Se tiver achismo, o advogado ele rola. A gente adora que ele faça achismo mesmo. Tá? Agora, se ele é um cara prudente, ele vai lá, ele registra, fotografa, aí fica um pouco mais complicado para o nosso trabalho dar certo. A altura do canavial também tem as pontuações. Mais que 1,5 m, menos que 1,5 m. Acero, perto de aglomerado urbano e industrial. Acero de divisa de propriedade. Acero de carreadores. Vocês entenderam quanto que o acero para a legislação é fundamental? Então, se você tiver que fazer qualquer medida na sua fazenda, o que eu sugiro? Faça acero. Se você tiver acero, você já garantiu a sua defesa em 90%. Depois, o proprietário rural ele vai somar tudo isso. Se der mais que 16, ele está tranquilo. Se der menos que 16, ele precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Quando que é a hora de prestar atenção? Agora. O ideal é agora. Ai, Cecília, eu não consigo fazer isso de uma vez. Então, vai se preparando, vai se organizando. Né? Então, eu queria deixar o nosso contato, certo? Eu faço a parte jurídica, a parte de consultoria sobre o ponto de vista da legislação, e o João, que está ali, o cara é expert na parte de crédito rural, de levantamento, de financiamento. Então, são os serviços que a gente coloca à disposição dos clientes no nosso escritório, tá bom? Em paralelo a isso também não é alvo do tema, mas também a gente faz a sucessão rural. Certo? Então, planejamento patrimonial sucessório. Se eu quero deixar a minha fazenda para o meu filho que trabalha na fazenda. Ótimo, você tem mais bens? Seus outros filhos querem outros bens? Então, como que a gente faz isso juridicamente? Através de testamento, faz hold. Tem essa parte também que é bem importante. E a parte agora da mudança tributária. Tá? É isso. Posso fazer uma última pergunta? Quantas o senhor quiser. Doutora Cecília, é o seguinte, no momento em ter propriedade, tem o acero, isso é prática, né, usual, mas se ocorrer um incêndio, pode ser criminoso, pode ser ocasional, constatou que houve uma queima, mas o proprietário, aqui rápido, ele tem uma carreira, um tanque, foi lá e atuou. Nesse caso, a senhora teria um pouco mais de facilidade em defender, é isso? Muito mais. Muito mais. O proprietário avisou a polícia ambiental, o proprietário tomou medidas ali de tentar conter. Isso ajuda muito. Ajuda muito.
Tem como comprovar, né? Tem. Então, Pega, oi? O satélite pega daí. O satélite, ele pega o foco de incêndio, ele não pega quem foi. Não, Tudo isso é o advogado que vai acabar brigando por você. Ah, não foi ele tinha as medidas preventivas. O satélite vai simplesmente acusar o fogo. Mas não consegue ver pelo satélite depois quem apagou, quem foi ali conseguir fazer. Não, Só o fogo. não. Só ele vai pela onda de calor que sobe. Entendeu? Daí ele dá a coordenada e cruza com o cara. Então, o cadastro ambiental rural. Naquela coordenada, tipo uma vegetação que podia ser queimada, vai virar uma população. Tá? Ó, tá tão. Para a Amazônia Legal, né, aqui não tem o PRODES. O PRODES é o nome de um satélite. Mas na Amazônia Legal funciona o PRODES. O que esse PRODES está fazendo? Está dando uma dor de cabeça para a pecuarista. Porque ele pega o gado em APP. Então está um monte de gente sendo notificada porque o PRODES pega o gado em APP. Aí assim, o cara vai lá, ele já roçava o lugar dele lá. Já tinha um pasto. Ele mexeu no pasto de novo, o PRODES acusa. Então tem muita gente brigando na parte norte do Brasil de que assim, querem mudar esse sistema. Não é porque o PRODES acusou que está acusado. Tem que ter, né, prova contraditória. Então, essas coisas aqui ajudam a gente como advogado te ajudar na tua defesa. Vai vir a formação, teve um foco de incêndio, teve, mas o cliente chamou o policial ambiental, acionou o brigado de incêndio, tinha acero, vai aliviando. E nesse caso aí, se acontecer de tudo isso aí, ele conseguir controlar ali rápido, a gente já controlou tudo certinho, mesmo assim tem que avisar a polícia ambiental e fazer o boletim. É o melhor. E além disso, se fotografar agindo, Tudo. é melhor que você aumenta mais ainda, né, a condição. O ideal seja fazer prova. Por isso que é legal também, gente, olha, uma coisa importante. Tenha registro da sua propriedade. Tire uma foto dos aceros, dos lugares de APP, de reserva legal, por segurança. Por segurança. Aconteceu uma coisa ruim, tinha o antes e o depois. Mesmo no momento, atuar, tirar foto, atuando lá, apagando fogo, acontecendo, você ajuda elementos. Não, o importante é quando você for fazer, você está mostrando o que você for fazer. Exatamente. O importante é você mostrar que você tem. Porque depois que queimou, como é que você vai mostrar que você teve? Não tem como provar. Então mostra hoje, mostra no momento, aconteceu o fogo durante, para você ter um registro, tem que registrar tudo isso daí, e depois a situação que ficou. Mesmo você atuando, ficou daquele jeito. Exatamente. Senão não tem defesa. Como é que você vai defender? Só palavras, só conversa? Mas todo mundo tem celular no bolso. Importante, ela está falando uma coisa que é importante, ela estava falando também da queima, hoje até espelho d'água, tá? Açude, ele reflete lá em cima, então o mesmo satélite que pega o fogo, ele pega o espelho d'água. Vou contar uma história dessa do espelho d'água. Eu conheço um senhor que quando eu comecei a fazer meu mestrado em 2007, eu fui um dia no sítio dele e o passatempo dele, gente, de verdade, era o hobby dele, era fazer açudinho, barramento. Ele não tinha o que fazer, ele montava um caminhãozinho lá, um tratorzinho, e ficava fazendo. Quando eu cheguei lá, eu arrepiei, né, porque eu já trabalhava com a questão ambiental. Falei, ó, o senhor vai se autuar? Quem quer? Passou. Piracicaba é bem eficaz a fiscalização e é mais por denúncia. Eu não ia denunciar o cara, né? Óbvio. Quem quer? Agora, a mulher dele me procurou. Ai, Cecília, nós estamos autuados. 7 barramentos com captação, o senhor toca. Veio de jegue, mas chegou. Né? Foi em 2007, nós estamos em 2026, veio de jegue. Mas chegou. Por que chegou? Porque o policial ambiental foi lá? Não, porque o satélite acusou. Foi nem denúncia. Não foi nem denúncia, o satélite pegou. Foi o satélite. Então, sabe as caixas secas? Normal? A caixa seca dele era grande demais. Na verdade, era um açude, né? Vamos ser correto, né? Ele já fez, mas é como se fosse uma caixa seca. Muito grande. Uma caixa seca fora do tamanho é o suficiente para o satélite pegar. Já vira reservatório. Já vira reservatório de água. Tem autuação, você não tem autuação.
Mas o fato de você não ter autorização para fazer aquele barramento, já é uma infração administrativa. E é o que eu falei, não tem como esconder o barramento, que nem a arma do crime, que você desova a arma do crime. Não, está lá o barramento. Deixa eu fazer uma pergunta. Quase todo sítio tem uma peladeira. Uma deixa um passeio, deixa uma vaca. Assim. E geralmente o gado vai beber água onde a PP lá, um bebedouro, né, certo? Vai ser tudo por ali também? É legal regularizar isso. Junto ao órgão ambiental. Como que eu faço aqui para o meu gado beber água? Pedir uma outorga, definir um espaço. Como era? Que tipo assim, tudo bem, o gado entrar a qualquer momento, pode dar problema. E a beirada do rio, por exemplo, vai ter que deixar, por exemplo, a 60 metros aquele rio ali. Ele tem um pasto lá com o gado dele. Aí, mesmo que deixar o lugar para o gado ir ali beber a água, aquele espaço que tem que ter uma cerca para o gado não andar ali. Isso. Não dá pra É o andar. ideal. Não ter essa cerca. Porque é o que eu falei. O PRODES, lá na Amazônia, que tem aqueles pecuaristas muito gado, estão tomando uma autuação atrás da outra. Porque ele registra. Importante só para vocês situarem como é que funciona o Brasil. Primeiro que o governo não olha com bons olhos a área rural. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Esse PRODES, que vocês puxarem na memória, quando começaram os ambientalistas os mais radicais, falar que o gado estragava a natureza, que o gado era ruim, começou por causa desse PRODES, desse pisoteamento em algumas áreas de APP e áreas de reserva. É lógico, não estamos falando aqui da nossa região São Paulo, mas a gente já começa a subir. É norte, principalmente norte. Tá? Só que a lei é igual para todo mundo. O satélite é diferente. Lá é o PRODES, aqui é o DTEX, um nome assim. Ele é menos rigoroso. Talvez pela também a diferença de tamanho de propriedade são significativos, né? Mas o ideal é tomar cuidado com o gado para beber água, delimitar, colocar cerca, fazer o acero, para não dar problema. Porque assim, gente, o problema em APP não tem defesa. Tá? Todo o resto tem defesa. A APP e reserva legal não tem defesa. E é claro, se A gente só suaviza de colocar boa fé, aquela coisa para o Ministério Público não pegar tão pesado, mas não tem defesa. Mas eles já vêm autuando sem dar um... Não, assim, a gente como advogado não tem muito como te defender. defender, não tem argumento para Ser defender. culpado e acabou, né? Você vai ser notificado, vai ter que aprender a apresentar a defesa, tudo certinho. A gente vai fazer a sua defesa, só que não tem muito o que argumentar quando é APP e reserva legal. Todo o resto a gente consegue fazer uma argumentação bacana. A gente consegue uma absolvição. Nesses dois aspectos, a gente consegue uma redução de pena, um aumento de tempo para restaurar. É mais delicado. Então, se eu falar para vocês, vou falar duas frases, né? A primeira, faça acero, e a segunda, cuide de APP e reserva legal. Aí você está bem mais tranquilo. E faça o CAR direitinho. Mas vocês têm o cadastro direitinho? Preencheram direitinho? Doutor, uma pergunta que vai abranger muitas coisas. Primeiramente, propriedade que está do lado de rodovias federais, cerca de sinal, que normalmente não é cuidada pelo poder público, ou então quem está cuidando dela. Geralmente, esses aglomerados são ligados normalmente em propriedade do vizinho. Principalmente quando é um brejo, um lugar mais caído, sabe? Uma reserva legal numa PT hoje, mesmo deixado, para mim proteger ela, eu vou poder fazer um carregador praticamente vai ser 4 metros. Eu vou poder abrir uma estrada lá, porque hoje está se modificando que não pode mais abrir estrada em propriedade, tapar erosão. Tudo eu sugiro que você peça autorização, que você explique para o poder público a sua situação e eles te dão autorização. Porque é o que eu falei, esses sinais de desmatamento, esse sinal do gado e APP, o satélite acusa. Então, se você vai no órgão ambiental e tenta regularizar isso, eles vão autorizar você a fazer. Hoje nas rodovias federal, né? Se pegar uma Anhanguera ali, eles estão passando a roçadeira em metade da faixa.
metade dos árvores sem passar. E nas divisas, que a cerca é deles. Eu sugiro que o senhor tire E foto você vai quando é fazer assim. essa cerca aqui, se nem eles estão controlando mais o... Então, eu sugiro que nessas situações, o senhor sempre faça a foto. Monitore. Tem um aplicativo lá que tem a foto com coordenada geográfica e Perfeito, data, né? perfeito. Então, isso você aí é consegue sempre prova a favor do senhor. periodicamente, uma vez por mês, você vai lá tirar foto, se acontecer uma Por merda. exemplo, você falou que tentou fazer a estrada, não deixaram. Você tem prova? Tem que ter. Você entendeu? Olha, eu estou querendo fazer e não estão me deixando. Faça a prova. Olha, eu vou Porque falar uma hoje, coisa. dentro de um pastinho não vou pesar e uma APP, que antes era tudo ligado, hoje vamos dizer, tem a cerca, mas você vai ter que ter um carregador de 4 metros, sem vegetação. Sem vegetação. Significa o quê? Você não vai quebrar que ar. Carregador é o acero que ela fala. É exatamente isso aí. Tem que ter. Tem que ter. Mas se tem a você prova. for Só a fazer- sua palavra não vai adiantar. Se você for fazer, você tem que pedir uma autorização hoje, porque senão o próprio Se o vizinho senhor for seu queimar. vai puxar. Queimar. Se o senhor for queimar para fazer esse acero. Se não está na área de APP, o senhor for fazer esse acero, não tem problema, você não precisa pedir autorização para isso. Mas uma área VTT tem que ter o carregador lá que é o acero. Tem. Não, Mesmo não é se que for tem. queimar. Não é que tem. É o ideal. E aí o senhor tem que tomar cuidado para esse fogo não entrar na sua APP, porque dá aí o senhor. Só Porque que aí esse volta aquele negócio da Eles planta. não vão autorizar para você abrir esse acero com o uso do fogo, vão mandar você fazer de outro jeito. Não vai colocar o fogo do lado da APP. E se o senhor tiver que fazer um acero, o senhor vai ter que fazer da APP para trás. Se o senhor tem que vai fazer o acero dentro da APP, aí está errado. Aí você está cortando a preservação. Tem que ver isso também. Quanto que mede o seu rio? Se é até 30 metros, tem uma metragem de APP. Eu posso passar depois para o senhor. Hoje tem um alternativo, né? Sítio pequeno, riozinho pequeno. A gente pode analisar para o senhor para dar a melhor resposta. Né? Mas daí você vê assim, a gente dá essa resposta, é legal que a gente analise direitinho. Metragem, para dimensionar. Inclusive, gente, tem uma situação, ela não é barata, mas ela é algo eficaz. Se chama ata notarial. Você já ouviu falar sobre isso? Ata notarial é quando você, por exemplo, tira uma foto de um lugar que você quer fazer uma prova, você tira essas fotos e leva para o tabelionato de notas, para o cartório de notas, e ele vai fazer uma declaração daquilo que você quer provar. Aquilo lá tem fé pública. Então, se você leva para um processo judicial, o juiz não contesta se o tabelião está falando que aquilo é verdade. Então, quando a coisa é muito grave, eu sugiro fazer essa ata notarial, quando a situação perde o controle. Porque é a melhor forma de prova. Porque o tabelionato tem fé pública. O juiz não questiona o que ele fala que é verdadeiro ali. Tá? E é importante pôr uma coisa na cabeça. Entre o cidadão comum, você que está no rural, e o ambiental, você vai perder sempre. O ambiental vai estar sempre na sua frente. É assim desde que o Brasil começou Você acabou de falar, né? Só de você ser agricultor, o pessoal Sim. já é contra. Já é difícil. Ainda mais. É muito nesse difícil. A engenharia trabalhista, né? Você não vai defender lá. Mas aí já é qualquer lugar. Não, mas é. Só você ter funcionários não é fácil. Então, quanto mais você tiver de provas para você, eu fiz isso, fiz aquilo, vai se por. E é muito importante, gente, conhecimento. Conhecimento, tá? Conhecimento é fundamental na vida. Se você está com uma doença, se você está se sentindo mal, você vai procurar um médico. Tá? Antigamente a gente procurava um curandeiro, hoje já não é mais assim. Você vai atrás do médico fazer os seus exames. Está com problema para fazer alguma coisa, não sabe como fazer? Consulta, gente. Consulta, não custa nada. Vai ser conhecido no manual. A perspectiva desse trabalho que eu faço no escritório, de vir da palestra, que é um pouco diferente de outros escritórios, é justamente porque a informação ajuda a prevenir. Quando você sabe como é a realidade, como o poder público pensa, você na sua propriedade pode fazer uma gerência dela muito mais assertiva, evitando o problema. Porque o problema, quando vira problema, fica caro.
Fica caro. E quando ela fala de reflorestamento, entendam, não é você chegar lá e ficar plantando árvore, tá? Não é assim. Tem toda uma forma, eles vão te dar espécie, vão fazer com que você faça a manutenção da área, controle formiga, Tem vai ter que planejamento, contratar tem, florestal. você vai ter que apresentar um projeto antes de começar a fazer. Esse projeto tem que ser assinado por um engenheiro responsável. Gente, é um absurdo de caro, tá? É uma coisa assim impensável. Quase uma propriedade que você vai perder ali. E assim, outro ponto também, né? Você fala a parte criminal. Então, se você é primário, tem bons antecedentes, o Ministério Público vai oferecer um termo de ajustamento de conduta. É um acordo. Você vai restaurar a área e ele vai fazer um boa noite Cinderela no seu processo de crime, e quando você acabar de restaurar a área, ele extingue o processo de crime. Só que você só pode fazer o termo de ajustamento de conduta uma vez só. Se você de novo tem um problema ambiental, você não pode, aí vai responder o processo de crime. O criminoso não pode ser responsável pela restauração? Sim, se você descobrir quem é, sim, mas às vezes o cara joga uma pituca de cigarro, você vai provar quem ele é. É simples, todo esse processo dessa lei nova aí agora do incêndio é de 2024. Se vocês se recordarem, em 2024, quando começou aqueles focos de incêndio em cana-de-açúcar. Foi por isso essa lei agora mais rigorosa, tá? E ela é muito mais rigorosa. Por quê? Porque ela acabou atingindo a população de área urbana. Acabou, enfim, um prejuízo aí que todo mundo sabe, pessoas faleceram. Então, isso tomou uma proporção muito grande. Tá? Então, e de qualquer maneira, quem que paga o pato é o proprietário rural, não tem. Então, ele vai ser responsabilizado. É simples, não tem outro jeito, até que se prove o contrário. Por exemplo, lá nesse morro, onde ela estava falando da Piracicaba, o cara alugou a chácara. O cara tinha alugado esse dia, o pessoal passou um final de semana. Os caras, antes de ir embora, reuniram o lixo, tacaram fogo e foram embora. Você já imaginou como é que vai ficar esse cara? Você já imaginou a dor de cabeça que ele está? Você já imaginou? E não foi pouco. Não foi Queimou pouco. tudo, o morro inteiro. Gado junto. Então vocês imaginam o tamanho do pepino que esse cara tem para resolver agora. Está perdendo os pontos. Só falou que você responde junto judicialmente. Quando você arrenda a propriedade para usina, por exemplo. Está lá, ela até vai cuidar do carregador dela. Mas a PP normalmente está lá. Então, Quem que é lá responsável? no escritório, Proprietário, você falou já lá no que é o... escritório, a gente faz um contrato, isso também eu faço na propriedade nossa, né? Rural. A gente faz um contrato de arrendamento, já colocando para o arrendatário, ele tem que cumprir a parte ambiental da fazenda. Na nossa propriedade, eu já coloco isso para os clientes que me procuram, eu também sigo essas cláusulas. Se der algum problema, é problema de quem é o locatário. Porque senão você O vai. arrendatário senão tem o que problema é se seu. responsabilizar. Ou seja, você tem que se prevenir sempre, tá? Por isso é muito importante. Ela tem um manual, é muito mais fácil você se prevenir do que você ficar procurando advogado depois, tá? E é lógico, se você de tudo precisar, você está com alguma situação ali que te permita uma defesa. Se não tem defesa, você não vai conseguir ter. Se não tiver todo um aparato aí para ajudar nessa. Mesmo não sendo crime ambiental, pode ser um crime também, né? Tem a parte um trabalhista acidente fatal. também, se tal, É chamado de reforma, mas você tem um contrato, você é absolvido, porque está sob responsabilidade. E hoje é muito comum a gente arrendar terra. Muito, muito comum. Aliás, eu acredito que a maioria das plantações hoje são arrendadas. Esses dias nós fomos na nossa propriedade, chegamos lá entrando assim, né? A gente não vai sempre que é 4 horas, né? De Piracicaba até lá. Entrando, nós já vimos marca de cinza de fósforo, Kiko Jaguar, funcionário, queimou a vegetação lá. Falei, Folha meu Deus. Folha de do céu. eucalipto. Dá um ventinho. E do Folha de lado, eucalipto, mas isso nada, né? Fácil, né? E do lado é arrendado. Eu falei, se esse fogo sobe, né? Sobe ali, pega o arrindo do cara lá. Como as caras, tem que pagar pro cara. Você imagina milho seco. Vocês plantam, imagina um milho seco. No ponto de colheita, imagina aquilo lá é um combustível. Tá? Só a sorte é que era dezembro, região, época de chuva. Se é em julho ou agosto, Nossa. esse fogo se lastrava todo. Mas na hora que eu vi, eu falei, comecei a rezar. Já orei, já. Falei, ai Deus, que não tenha acontecido nada.
E a gente nem sabia, né? Ele cortava lá do fundão. Outro problema também. Folhas, boletim de ocorrência. Então, assim, a gente tem um pouco mais de dificuldade dessa gerência porque a gente está um pouco distante. Mas para quem está perto, a gerência é gerência. A gerência é andar na propriedade, a gerência é fiscalizar tudo, olhar a parte ambiental, fazer contrato que você esteja protegido. Ah, e outra coisa também, né? Que é bem comum. Ah, se eu faço contrato, na verdade é arrendamento, mas estou declarando parceria com a Receita. Vai dar ruim. Cooperação declarada, está isso. Você recebe como um aluguel é arrendamento. Se você também contribui com a produção, com o risco da produção é parceria. Ai, mas a parceria é bem mais barata, não é uma alíquota? É, mas não adianta mentir. Então, Cecília, já que você está falando dessa parte aí, a gente aqui todo pequeno, normalmente se arrenda para o vizinho, não faz um contrato de jeito nenhum. Então, pelo amor de Deus, sabe por quê? Ó, tem que fazer o contrato, para tirar o arrendo tem que avisar 6 meses antes. Vale o contrato de pouco? Vale, mas se judicializar vai dar um furar, né? Até você provar que você falou. Então, Eu conheço os contratinhos, mas contrato você faz aí, você pega, de qualquer jeito, faz lá. vamos lá no escritório, faz um contrato show, o senhor já fica de modelo, o senhor só substitui o nome. E é importante esse contrato, nós estamos numa mudança, gente. Veio para ficar a reforma tributária. Não E a operação dá para declarada fugir também. dela. Não dá para fugir disso. Não tem como fugir. Tá? Se você não tiver nota fiscal, você não vai ter preço no seu produto. É simples. Para você tem que ter receita. Para você poder vender bem, você tem que pegar receita, você tem que pegar nota fiscal. É simples. Não, é uma conta que é básica. Se você vender 1 milhão, você tem que ter 1 milhão de nota fiscal. Então você tem que fazer o quê? Você tem que pegar pelo menos uns 700 a 800 de nota fiscal. Sim, para vender 100 mil. Eu vou vender 100 mil, o cara vai emitir uma nota fiscal para você. Não pode emitir esse ano. Mas ano que vem ele vai ter que emitir. Não tem outro jeito. Gente, ó, eu gostaria do WhatsApp de vocês para eu poder encaminhar essa cartilha. Vocês se interessam? Sim. Bom, Eu comecei a fazer a cartilha, mas eu acabei a apresentação 3 da manhã. Eu estou sendo guerreira, estou aqui às 8 falando, né? Então, não ficou legal. Do jeito que formatou no computador, eu falei, não vou levar isso, eu vou levar uma melhor. Então, aí eu falei, pensei, vou pegar o WhatsApp de vocês e passo para vocês pelo WhatsApp uma cartilha falando desses procedimentos. A Flávia encaminha, ela tem na lista. No link de inscrição vocês colocaram, né? O WhatsApp é o caminho para a doutora. A listagem pode deixar. Ó, eu vou deixar o cartão aqui. Deixa eu só agradecer ao Davi, ao William. Agradecer a doutora. Aqui a gente tem um núcleo agro que a gente traz o produtor rural para a associação. O William é o que tem relacionamento com os grandes produtores, que traz o pessoal. O Davi, representante dos ciclos da citricultura. Ele já foi presidente da Associação de Citricultura aqui da cidade, dos pequenos produtores. O William, com um grande relacionamento com os grandes produtores, nos traz aqui. E a associação abriu as portas, né, para a gente acolher o produtor rural, para trazer essa informação. A gente agradece grandemente a senhora, a disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo essa informação, porque eu acho que o ano de 2026 é o ano de ajuste fiscal, as legislações que vem vindo, e a senhora trouxe aqui tudo que o produtor precisa. Infelizmente a palavra se defender, né? Infelizmente é isso, né? Que é tratado de forma que ele precisa se defender. Então a doutora e o doutor que está aqui, eu vou pedir para ele dar 2 minutinhos do spoiler da parte aí que ele trabalha. Então, pessoal, a gente agradece a presença de vocês. O William e o Davi, que a gente é os 3 aqui do coordenador do Núcleo Agro. Então, João, se puder, dar um spoiler bem curtinho, você já está no limite. O William também vai falar as considerações finais, o Davi, se o senhor puder. Bom, faço sem é um prazer. É coisa, não é muita coisa, mas infelizmente as
normas do governo estão mudando também a questão de crédito, certo? Hoje, entendam que a política ambiental é muito mais forte do que a bancada rural. Infinitamente, se vocês tiverem... mas tem uma bancada rural no Congresso, mas é muito pequeno, trabalha muito pouco para os outros, para os pequenos. Trabalham muito olhando para os grandes. E os grandes, geralmente, nós estamos falando de Mato Grosso para cima, não é de São Paulo para baixo, tá? Então, pensando nisso, o governo, a linha do Banco do Brasil hoje, ela está difícil, ela está escassa, ela está ruim, tá? Ela está ruim. E o governo decidiu abranger um pouquinho mais, através de muita briga, de muita insistência, tá? De alguns produtores, principalmente daqueles que eram associados a grandes frigoríficos, que nem Granja e o Boi, tá? Eles é que fizeram com essa expansão de regras do financiamento. E hoje o Banco do Brasil não está mais sozinho na área de custeio e planejamento de plano safra, tá? Foi expandido para as cooperativas. O que seriam as cooperativas? Cicobi e Sicredi. Então, a partir desse ano, desses primeiros 6 meses, todos 6%, entendeu? 6% de qualquer depósito à vista tem que ser destinado para o agro, tá? Então, o custeio, para o plano safra, para a implementação, para a proteção, para a expansão, para a inovação, tudo isso tem que ser para o agro. Vejam bem, 6% do depósito à vista, qualquer depósito. Isso nos 6 primeiros meses. Os outros 6 meses do ano já pula para 13%. Em 2027, nos primeiros 6 meses, de 22%, ele vai para 27%. E ele fecha 2027 com 30% do depósito à vista. Ou seja, de cada R$100 que você depositar, o banco vai ter que... Isso, vejam bem, é norma, é regra, tá? Não é que o banco está sendo bonzinho com vocês e nem que o banco, olha que lindo que o banco viu o produtor rural. Não é isso. O banco não está te fazendo um favor, é seu. O dinheiro está lá, está à disposição. Tá, João, mas como é que eu vou fazer? Na minha época, eu sou mais criança, né? Então na época de 70, 80, você chegava no banco, falava com o gerente, tá bom, via as regras e ali assinava. Hoje já não é mais assim, tá? Hoje você tem uma série de quesitos para preencher. O gerente do banco nem ideia faz de como é que faz um plano de planejamento de safra ou de custeio. Ele não sabe fazer. Então, às vezes, você chega lá e fala para ele, olha, o que eu posso fazer para ti? Ele fala assim, não, é muito difícil. E você não vai conseguir. E não tem dinheiro para isso. E o governo não tem dinheiro. Dinheiro tem, está lá. E o banco, vejam bem, o banco paga multa se não entregar esse dinheiro para o produtor. Ontem nós tivemos junto com o Cicobi, não o Cicobi Cooperativa, mas o Cicobi Brasília, é o que dá as diretrizes para todo o resto do país, junto com o Cicobi São Paulo, que é o que cuida da nossa região, nós não estamos de cooperativa, e está lá, o crédito tem, e o que eles querem agora? Eles querem saber para quem que eles vão dar o crédito. Você precisa fazer o quê? Você só precisa regulamentar. Mas como é que eu vou chegar lá e pedir? Não. Mas se você chegar e levar toda a documentação certinha, tem que ter CAR, tá, gente? Tem que ter CAR, tem que ter matrícula da terra, se for do caso, tem que ter um contrato de arrendamento. Contrato, não pode ser a conversa, tá? Não pode, infelizmente não pode, tem que ser um contrato. Por isso que você tem que fazer um bom contrato, por isso que você tem que pegar alguém que saiba fazer, porque o plano safra, por exemplo, vai precisar da assinatura de um agrônomo, mas tem o dinheiro. E pasmem, vocês têm ideia de quanto é esse custo desse dinheiro? Nós estamos falando de 2,5% ao ano. 2,5% ao ano. Tá? E o dinheiro está lá. Hoje é 12%. Estamos falando de 2,5% ao ano. Ano, 2,5%. Então, o dinheiro está lá, mas precisa, assim como ela falou, como tem quesitos que você tem que fazer para se recuperar. É a mesma coisa. Esse 2,5% antigamente era só para o Pronafiano, né? Agora É o Pronaf. É o O Pronaf. sistema é o mesmo, só que o Banco do Brasil não tem condições de bancar mais. Não tem.
Se o Banco do Brasil Mas fosse uma a- empresa que não fosse estatal, já estaria fechada, Mas tá? aí para Pronam, Proger, From Mother Eles Fraud. têm outras linhas também. Tudo. Não, mas aí é outro cargo. FGI, tudo. Mas aí não aumenta o juros. Não é nessa linha 2,5. Olha, eu costumo dizer o seguinte, cara, vou ser bem honesto com você. Banco analisa risco. Quanto maior o seu risco, maior a sua taxa. Tá? Se você apresentar um risco baixo, a sua taxa vai ser menor. É assim, o que é taxa fixa? Taxa fixa é financiamento imobiliário, que é caixa. O caso do Pronam, tá? O Banco do Brasil também tem, e agora expandiu também, o Cicobi também é o Proger, que é já para quem é empresário, no caso, já sabe. Mas no restante, qualquer outra restante, o cara fala assim, e tem mais, onde ele coloca a taxa e mais uma taxa de referência, que é a taxa de ajuste, que às vezes eles usam PCA ou INCC, aí entra a taxa de risco. Aí o banco vai analisar risco. Apresentou risco, o banco vai jogar sua taxa lá para cima. Risco baixo, o banco joga sua taxa lá para baixo. Por isso é bom arrumar um papel, tá? Papel bom, gente. Papel bom, defesa judicial boa, crédito bom. Papel ruim, não tem muito o que fazer, você vai pagar caro por ele. Isso é fato. Tá? Bom, muito obrigado, pessoal. Na frente, o William. Só um minutinho, só o William da gente fazer as considerações finais. A gente vai reunir todo mundo com as fotos aqui, tá bom? Eu queria só fazer colocar no ar isso aí, não sei se é possível ou não, mas eu acho que vale a pena. Estreitar o convênio com a CIL, com os produtores. Então, um atendimento, agendar, alguma coisa. É possível? Sim, claro, lógico, porque A gente pode vir uma vez por semana. E porque fica difícil a gente falar, porque tudo que a gente fala aqui hoje é genérico, tá? Então tudo que a gente fala é o que acontece no dia a dia nosso, todas as coisas que passam pelo escritório. É claro, o João, eu preciso de uma olhada. Aí a gente vai precisar olhar a documentação. Vocês têm a área que vocês estão plantando, qual é a área sua, qual é a área do arrendatário. É um atendimento individualizado, não é regra geral. Vocês trazem as informações para a gente poder dar a melhor solução. Isso, e exatamente, é lógico, individualizando aí a gente consegue ser mais claro e mais preciso nas informações que a gente passar. Tá? Porque cada um tem uma propriedade, cada um tem um modo, cada um um jeito, E cada uma caso é um situação, caso. né? Exatamente. Então, a sugestão já foi dada. É só mobilizar então a diretoria da CIL, fazer um contato e estender esse benefício para os associados por lá. Sem dúvida. Sem dúvida. A Obrigado. gente agradece. Eu só fico no meu agradecimento por comparecer aí e muito obrigado. Viu? Obrigado, gente. Obrigado por vocês terem Eu gosto de falar assim, que essas oportunidades são respostas às minhas orações. Porque eu acredito que informação ajuda e ajuda muito. E eu também espero que a gente seja resposta das orações de vocês no sentido assim, puxa, alguém está me dando uma solução para os meus problemas. E assim a gente caminha. Nós falamos do acervo 4 metros, o que foi 4 metros? Mas é 6 metros, não é acervo? Então, para aquela legislação, ele varia. Aonde é o acervo? Para APP é uma metragem ideal. Eu vou passar para você, daí você, essa cartilha, aí o senhor vai ter direitinho. Ah, não, meu acervo é do lado de APP, então tem a metragem direitinho. Se eu salvo engano, ali é 6, mínimo, que é o ideal. Tá? Mas se não conseguir 6, faz 3, mas faz. Tem que ter. Limpo, né? Agora, para o envio da cartilha, como é que faz? A Flávia vai enviar, a Flávia da associação aqui da CIL, ela é responsável aqui em fazer essa Eu parte. coloco no grupo, né, Marcos? Você pediu para colocar. O senhor está no grupo do agro? Eu vou colocar lá. Assim que a doutora passar, eu encaminho para vocês. Tá bom? Vamos fazer uma foto? A foto? Vai fazer todo mundo para cá? O maiorzinho para trás. Tá,
Ali na frente, ó. Vai embelezar, pode ser uma feia. De barbado, barbado. Vai organizando aí, Lima. Tem um senhor atrás que está tomando água também. Falta um. É a arma dele. O homem mais bonito não vai ficar aqui, pô? Organiza aí, Lima. Sou eu. Mais uma. Sou eu no Instagram. Mais uma lá. Tem cara de Tem várias, eu mando pra você. Pode ser na segunda, então o outro celular aqui na segunda eu já estou mandando pra gente Pessoal, quem não preencheu a fichinha e assinou a lista, faz isso pra mim, por gentileza. Deus do livre. Isso é vida. Solo é segunda. Lembra que a gente estava vendo a grade hoje? Solo é segunda. Que a Carol falou. Qual semestre, seu? Sétimo. Segunda-feira. Quem mais vocês vão ter? Estamos sabendo que não é calma com o Ronaldo. Acho que é Não é. Esposa. Ah, é. O Ronaldo ele foi assim. O Ronaldo ele cuida da camisa. Graças a Deus que é meia de segunda. Segunda-feira tem, né? Então, nós pensamos que era o estorto. O estorto é quinta. O estorto